abrindo a sua Bíblia aí na carta de Paulo, primeiro aos Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo 16. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não extigai o Espírito, não desprezei as profecias, examinai tudo e retende o bem, abstei-vos de toda aparência do mal. Quero estar fazendo uma breve oração, pedindo a bênção do Senhor sobre esta ministração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, uma vez mais estamos na Tua presença. A minha oração, Senhor, que o Senhor venha falar o coração deste amado ouvinte através dessa ministração. Em o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, o nosso Salvador. Muito bem, querido ouvinte, nós estamos aqui diante da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo 16, onde Paulo está deixando 7 recomendações para os Tessalonicenses. Paulo começa recomendando para aqueles irmãos, os irmãos que estavam habitando, situado na cidade de Tessalônica, conhecido como os Tessalonicenses, e a primeira recomendação que Paulo deixa é: o Senhor é a nossa alegria. Então a primeira recomendação de Paulo aos Tessalonicenses foi: regozijai-vos sempre. A segunda recomendação que Paulo deixa aos Tessalonicenses foi: orai sem cessar. Paulo está falando aqui sobre a importância da oração. O que é oração? Oração é um diálogo a qual nós desenvolvemos com Deus. Então, como é que funciona a oração? Você fala com Deus, enquanto você fala, Deus te ouve. Depois, Deus fala e você ouve a Deus. Então, isso se chama oração, um diálogo com Deus. Por que é um diálogo? Porque se fosse só Deus falando e nós ouvindo, ou nós falando e Deus ouvindo, não seria diálogo, seria monólogo. Então, não é monólogo, é oração. Oração é um diálogo a qual nós desenvolvemos com Deus. Então você precisa entender essa segunda recomendação de Paulo aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Por que nós precisamos ter uma vida de oração? Porque eu não oro porque eu gosto, eu oro porque eu necessito. Então oração é de suma importância na vida do cristão. O cristão, ele não pode viver sem oração. Por isso que Paulo está recomendando, dizendo: orai sem cessar. Tem pessoas que tratam a oração
só oram quando estão no momento de dificuldade, só oram no momento de aflição, quando estão no meio de grandes tribulações, aí se dispõem a orar ao Senhor. Mas Paulo está recomendando aqui que nós devemos orar sem cessar. Então a oração tem que fazer parte da nossa vida. Você vai, procura e começa a dizer, não pastor, mas o Espírito é sujeito ao profeta. Mas vamos entender o versículo. Paulo está dizendo que o Espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então vamos entender. O Espírito de Deus não é sujeito a ninguém. O texto não está dizendo que o Espírito de Deus é sujeito ao homem. O texto está dizendo que o Espírito do profeta é sujeito ao profeta. Vamos entender. O espírito do profeta Nailson é sujeito ao profeta Nailson. O espírito do profeta Alain é sujeito ao profeta Alain. O espírito do profeta Sebastião é sujeito ao profeta Sebastião. O Espírito de Deus não é sujeito a ninguém. Tire esse negócio da sua cabeça. Qual é o Espírito? O Espírito de Deus não é um espírito bitolado, que ele quer me usar, que ele quer manifestar em mim. Eu digo assim, não, Espírito Santo, não quero que você me use, não.
Vamos entender a Bíblia. O espírito do profeta é sujeito a profeta. O seu espírito é sujeito a você. Agora, o Espírito de Deus não é sujeito a ninguém. Ele é Deus, ele é soberano. Você que é cabeça dura, não entende Bíblia, para de estar dizendo que o Espírito de Deus é sujeito a você. O teu espírito é sujeito a você. O Espírito de Deus não é sujeito a ninguém. Ele é Deus e Senhor. Então, olha a recomendação que Paulo deixa. Não instigai o Espírito. A quinta recomendação. Não desprezei as profecias. Hoje existem lugares onde as profecias elas estão sendo combatidas. Existem lugares que Deus não pode mais levantar profetas. Deus não pode levantar homens para usar, porque as profecias estão sendo barradas. A Bíblia orienta não ter cuidado com profecia. A Bíblia orienta ter cuidado com falsos profetas. A Bíblia orienta ter cuidado com os falsos profetas, não com as profecias. Então, a orientação de Paulo aqui é: não desprezei as profecias. Se Deus quer falar contigo em profecia, curve a sua cabeça e escute a voz de Deus falando com você. Como vai dizer 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21, a profecia nunca foi produzida por vontade de homem, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito. Então a profecia Então, olha só, você vai fazer o quê? Você vai comer a carne e deixar as espinhas de lado. Então examina tudo, examina. Se alguém pregou uma palavra, vai lá na Bíblia, verifica para ver se consiste dentro das Escrituras. Eu sou um pregador que eu estou sentado para ouvir um pregador, o pregador está falando, eu vou lá examinar. Eu só retenho para a minha vida o que é bom. Eu só vou trazer para a minha vida o que é bom. Porque tem pregador sem sabedoria e começa
vai pregar, não tem um contexto, não conhece a palavra que está pregando, aí em vez de abençoar, amaldiçoa o povo. Aí tem gente que não conhece, não tem conhecimento verdadeiro e começa a tomar posse de coisas que não está na palavra. Então, por isso que essa recomendação aqui, essa sexta recomendação é de suma importância. Examinai tudo e retende o bem. Então começa a reter para a tua vida o que é o bem. O que é reter? O que é reter o bem? Reter o bem é segurar com firmeza. Toda vez que o pregador está liberando uma palavra, você toma posse, você libera,